Boa tarde, pessoal. Mais uma vez estamos aqui em uma videoaula. Hoje, aula para o sétimo ano D. Estaremos falando sobre o reino dos Moneras, assunto que você encontra no livro, página 50 e página 53. Da página 50 até a página 53, esse será o assunto da nossa videoaula de hoje. Aqui com vocês, o professor Wallace, para ajudar vocês a entender o assunto. Peço que prestem bastante atenção, pois nossa aula será muito proveitosa. Reino Monera. O reino dos Moneras, pessoal, é importante vocês entenderem que é um reino de seres vivos microscópicos. Eles não são capazes de serem vistos a olho nu, ou seja, sem a ajuda de lentes que aumentem o tamanho deles e eles possam ser observados. Em sua maioria, os representantes do reino Monera, eles são unicelulares. Isso quer dizer que eles são formados por uma única célula. Outra característica do reino Monera é que eles são procariontes. Isso significa que eles não possuem uma membrana envolvendo o seu núcleo. O seu material genético, DNA, encontra-se disperso por toda a célula, por todo o citoplasma. Vamos ver alguns exemplos aqui do reino Monera. Então, a gente tem hoje em dia uma divisão, a partir dos estudos mais atuais, conseguiram dividir o reino Monera em dois domínios: o domínio das bactérias e o domínio das arqueias, ou arqueobactérias para alguns. Vamos ver em detalhe. As arqueias, por exemplo, quais são as características dela? São organismos unicelulares, como já disse, só possuem uma única célula, são procariontes, não têm o seu material genético envolvido por uma membrana, separadamente do citoplasma. As arqueias, elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. O que isso quer dizer? Elas podem produzir o seu próprio alimento ou elas podem utilizar fontes externas para se alimentar. Mas o que mais caracteriza esse domínio das arqueias é a capacidade que elas têm de habitar, de sobreviver em ambientes inóspitos. O que é isso? Em ambientes que as pessoas olham e dizem assim: não, aqui não tem condições de haver vida, de existir vida, não tem como um ser vivo manter-se vivo nesse ambiente, não existe. Então, essas arqueias, elas têm essa capacidade. Em ambientes onde a gente olha e diz: não, aqui não pode ter vida, lá vai existir uma bactéria. Por exemplo, nas lavas de um vulcão, existem bactérias que têm as arqueias, um grupo de arqueias, que elas têm a capacidade de tolerar a temperatura das lavas de um vulcão, em ambientes inóspitos. Então, olha o exemplo que eu coloquei aí, ó. Uma imagem ilustrativa de uma erupção vulcânica. Quem imagina que um ser vivo pode manter-se vivo num ambiente desse? Mas existe sim. E esse ser vivo é essa classe de bactérias chamada de arqueias. Elas podem sobreviver em ambientes de alta temperatura. Coloquei agora aqui para vocês verem uma imagem microscópica feita com microscópio eletrônico de como é o formato de uma bactéria do domínio arqueia. Olha só. Veja que ela tem tipo uma cauda flagelada, diferente das demais bactérias que nós veremos a seguir. E bactérias, pessoal? O que são bactérias? Nós falamos até agora sobre as arqueias, é um tipo de bactéria. Agora nós vamos falar sobre bactéria propriamente dita, aquelas que nós conhecemos desde o início dos estudos científicos. Eu quero ler para vocês aqui
ao pé da letra o que significa bactérias, porque até então confunde-se muito bactérias, vírus, protozoários. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção no conceito. Então, bactérias são micro-organismos vivos, unicelulares, composto por apenas uma célula, e procariontes. Já expliquei, procariontes não possuem uma membrana envolvendo o seu DNA. Essas bactérias constituem o reino. Que reino é esse? O reino chamado Monera. Algumas bactérias causam doenças, mas muitas são importantes para o equilíbrio ecológico. Ao se perguntar o que são bactérias, devemos nos atentar para a sua forma geral e depois para os seus tipos, que podem ser cocos, bacilos ou espiraladas. Ok? Então, fixem, aprendam o que é esse conceito de bactéria para não confundir com vírus, para não confundir com protozoário, tá bom? Bactérias são seres vivos pertencentes ao reino Monera. Agora eu coloquei a estrutura, a morfologia, a estrutura de uma bactéria. Preste atenção na imagem. Veja aí, eu vou dar tempo para vocês observarem bem a imagem. Aqui a bactéria, ó. Toda essa cápsula aqui, ó, parece um comprimido, não é isso, gente, ó? Uma cápsula, só que existem suas partes. Como ela é uma célula, essa célula tem suas partes. Então a primeira parte dela é a cápsula, é a parte de fora que está envolvendo a célula bacteriana. Tem a função de proteger. A gente tem também parede celular. Ó, a parede celular está separando a cápsula da membrana plasmática logo em seguida. Então, cápsula, parte de fora, parede celular, é esse espaço que fica entre a cápsula e a membrana. Membrana plasmática, lembrando que nós, seres humanos, as nossas células também têm uma membrana plasmática. Essa parte aqui líquida em azul, a gente pode chamar de citoplasma bacteriano. Ok? Dentro do citoplasma nós vamos ter os ribossomos. Ele é muito importante para a produção de proteínas. São essas bolinhas aqui, essas moléculas. Olha, isso aqui são ribossomos. Na célula humana também nós temos ribossomos. Algumas bactérias possuem também aqui uma espécie de pelos, fímbrias, que são esses pelinhos aqui, ó, que ficam em volta da bactéria. E por último, eu deixei por último essa partezinha aqui, que a gente chama de plasmídio. Olha ele aqui, ó, o plasmídio. Então, quem está curioso para saber o que é o plasmídio, daqui a pouco a gente vai ver direitinho. Algumas bactérias têm também um flagelo, que é essa cauda. Essa cauda aqui é chamada de flagelo. Nucleoide é esse emaranhado de fios aqui, ó. Tudo isso aqui é chamado de nucleoide. E o que é isso? Nada mais é que DNA. DNA que está aqui circular, emaranhado de DNA. É o material genético da bactéria. Como eu disse, não existe uma membrana separando esse DNA do citoplasma. Ele fica disperso, só que ele não fica tão solto, ele fica juntinho, presinho um do outro. Por isso a gente chama de nucleoide. Então, para quem está um pouco mais curioso sobre o que são os plasmídios, eu trouxe o conceito de plasmídios. São moléculas circulares duplas, ó.
moléculas circulares duplas de DNA. Elas são capazes de se reproduzir independente do DNA cromossomo. Então, se houver algum problema, alguma dificuldade na reprodução desse DNA aqui, o plasmídio, como ele é duplo, é uma fita dupla de DNA, ele pode se reproduzir sozinho, independente do DNA bacteriano normal. Falando sobre a forma das bactérias, a forma anterior que a gente viu, essa aqui é a forma geral, é uma forma didática, tá certo? Não são todas as bactérias que são desse formato. Existem vários formatos de bactéria. Vamos ver os formatos mais comuns. Então, aqui nessa tela nós temos um formato de bactéria que a gente chama de Coccus. Outro formato de bactéria que a gente chama de Bacillus e outros formatos. Dentro do grupo que se encaixa na morfologia de Coccus, nós vamos ter Diplococo, Streptococo, Estafilococo, Tétrade e Sarcina. Veja que os nomes, a nomenclatura, às vezes baseia-se na quantidade de partes que essa bactéria tem. Por exemplo, a diplo. Então, diplo vem de 2. Então, ele tem 2 partezinhas, essa bactéria, tá certo? Bacilos. Bacilos são esses tubos aqui mais alongados, parecendo cápsulas. Parecem cápsulas de comprimido que estão ligadas umas às outras. Pode ter vários tipos, pessoal. Pode você encontrar uma bactéria com milhões de bacilos juntos, ou você pode encontrar uma bactéria com um único bacilo, como essa bactéria aqui, bastante conhecida. A Salmonella é uma bactéria bastante conhecida. Além desses, nós temos essas outras formas de bactérias aqui, ó, o vibrião. Perceba que a diferença do vibrião é que ele vai ter um único flagelo e um único flagelo só, enquanto aqui a gente poderia ter vários. Mas a gente tem espirilos, que já tem um formato mais arredondado, um formato mais de cano, e vários flagelos aqui, não só um. E a gente pode ter um outro tipo de bactéria chamado de espiroqueta, que parece uma minhoca. Tá vendo esse tipo aqui? Então, todos esses tipos de bactérias vocês vão poder encontrar dentro do reino Monera. Morfologia bacteriana não é só aquela geral que eu mostrei para vocês. Não é só esse tipo aqui. Então, existem várias formas de bactérias. E as principais formas são essas que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Ok? Então nós temos aqui 3 principais tipos: Coccus, Bacillus e esses outros aqui, que é Vibrião, Espirilo e Espiroqueta. Essa foi a nossa primeira aula, primeira parte da aula. Em seguida, voltaremos com a segunda parte da nossa aula, ok? Só um minuto, estamos voltando daqui a pouquinho, não saia daí.